Bem, companheiros, o nosso amigo, então, o Rodrigo, da Casa Espírita Lar de Clara e Francisco, fará, então, para nós o estudo da noite de hoje. Obrigado. Boa noite a todos. Eu não canso de falar isso, porque realmente é uma imensa alegria estar aqui. Aqui tem muita gente que é muito caro ao meu coração. Nessa casa aqui, há exatos 30 anos atrás, eu conheci o Espiritismo. Tinha 16 anos só. E nessa casa, o conhecimento que a gente teve aqui, as amizades que a gente fez aqui, transformaram para melhor a minha vida. Então, se você está chegando hoje pela primeira vez na casa, se você vem há pouco tempo, o que me passa a cabeça é que você vai encontrar exatamente aquilo que você está procurando. Se você está procurando um lugar de aprofundar conhecimento, um lugar, uma verdadeira escola de vida, aqui você vai encontrar. Se você tem chagas na alma, tem dores, vivenciou momentos difíceis e isso te trouxe até aqui, aqui você vai encontrar abnegados amigos que vão ajudar a cicatrizar essas feridas da vida. Se aqui você já estiver num outro momento e desejar trabalho no bem para poder retribuir à vida tudo aquilo que ela trouxe de bom para vocês, aqui também é uma oficina maravilhosa de trabalho. Eu vim dando carona para um grande amigo meu, o Marconi, que está me ouvindo, e foi muito curioso, porque fui eu que o recebi aqui nessa casa quando, a primeira pessoa que ele encontrou, fui eu, e eu recebi, ele está aí até hoje. Eu saí, a gente acabou construindo uma outra casa espírita, mas ele continua lá labutando na Vila Sapê, que é um posto avançado que diria que tem um latifúndio no meu coração. E aí, aqui acabei de encontrar com a Maria, que era uma evangelizanda nossa, já com a sua filhinha, a Malu, com a Valerinha, que estava lá na comunidade, hoje já está fazendo mestrado. Eu fico, caramba, está indo mais longe do que eu fui, muito legal. Diria a Anália Franco, que não basta conceber o bem, é preciso fazê-lo frutificar. E a casa, Gilberto, a casa de Eurípides faz isso como ninguém. Assim, ela não só nos ajuda a nos construir, mas ajuda a gente a poder fazer esse bem se multiplicar e dar lindos frutos. Eu estacionei o carro em frente à Dona Meca, fiquei olhando assim, meio rápido que estava. Eu fiquei pensando, falei, caramba, isso se materializou, né? Essa é uma construção do sonho de muita gente materializada ali. De muita gente dos dois planos da vida. E o assunto que a gente vai conversar é justamente o meu reino não é desse mundo, que está no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2. Eu troquei com o Leonardo, eu ia fazer a palestra na quinta-feira passada, depois eu fui ler o texto que ele teve que conversar com vocês, eu falei, ainda bem que eu troquei, porque tinham 3 assuntos ali que eu nunca tinha ouvido falar, e olha que eu me lembrava de já ter lido, mas simplesmente tinham 3 itens lá que eu falei, meu Deus, vou ter que estudar um bocado. Aí acho que a espiritualidade poupou vocês e me trocou com ele, porque eu devia ser alguém mais capacitado. E eu vou começar pelo prefácio, antes de entrar no capítulo 2, porque eu acho lindo o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, é alguma coisa que mexe comigo. E ele fala que os espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual o imenso exército que se movimenta sobre o comando de seu líder, espalha-se por toda a superfície da terra, e semelhante a estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu acho que esse primeiro capítulo, quer dizer,
parágrafo do prefácio, quando ele fala de abrir os olhos aos cegos, tem tudo a ver com essa mensagem que a gente vai estar estudando hoje. Quando Jesus fala, o meu reino não é desse mundo, a Joseli, desculpa a coisa pessoal, porque eu acho que a casa espírita, o lar espírita, é isso, é pessoal. Não é, a gente não se relaciona com a casa espírita, a gente se relaciona com as pessoas, né? Não é à toa, o Gilson e o Gilberto cansavam de falar isso para a gente, e a gente copiou-os. A gente construiu lá o lar de Clara e Franzia, a gente não construiu casa, a gente quis fazer dali uma família. E quando a gente pensa, né, no meu reino não é desse mundo, Jesus estava sendo questionado por Pilatos. Já tinha passado uma boa parte, né, uma noite terrível, né, aprisionado, e aquela indecisão sobre o seu julgamento. E aí ele pergunta, tu és rei? E Jesus fala, tu o dizes. O reconhecimento, estando de frente para uma autoridade, ele não nega. É muito curioso isso, porque os grandes espíritos assim se comportam, não negam a verdade. Quantas vezes, quando a gente conhece a história dos grandes evangelistas, né, a gente vê que Pedro negou, mas depois se arrependeu e se levantou e se reergueu, e sobre ele foi construída, né, a igreja. Negou 3 vezes, né? Engraçado que a gente não lembra, todo mundo sabe que Pedro negou 3 vezes, mas ninguém conhece a história de Pedro depois dessa negação, da sua transformação. E o quanto que isso reflete para a gente, porque quantas vezes nós negamos o que aprendemos aqui? E quantas vezes o convite é refeito? Estamos há 2000 anos aí, a tropeços, mas sempre tentando avançar. E a recomendação de Jesus é: avançai enquanto há luz. Então, se hoje, nesse momento, a gente está escutando o meu reino não é desse mundo, é para que a gente não se iluda mais. Porque quando a gente vê os desenhos animados, né, ou quando a gente vê os filmes de príncipes e princesas, porque em todos os casos a gente percebe. Até, vamos lembrar aqui da gata borralheira. Como é que era a gata borralheira? Era uma princesa pobre que descobre né, e que se torna princesa. Com aquele final feliz. E a gente fica desejando esse tipo de final feliz para a gente. Querendo esta felicidade, este reino aqui na Terra. Mas aí quando a gente muda um pouquinho e vai conhecer a história de Chico Xavier, a gente vê que o tipo de reinado, né, o tipo de referência, porque o rei é a referência no reino, né? Que tipo de referência que a gente pode ter? Quando vem Francisco de Assis e oferece para a gente que aquele que for o menor, esse se tornará maior no reino dos céus. E aí eu vou ver aqui se eu consigo me entender. Foi? Para onde que eu aponto, hein? Não, é para ali. Não foi? Foi. Ok. Eu adorei. Como é que é o seu nome? Daniele. A Daniele foi, ó. Como é que é? Pimba na gorduchinha? Sei lá como é que fala. Mandou na letra. Perfeito. Gente, a nossa base é essa aqui. Esse é o alicerce. Ela foi nota 10. Porque eu não estou dizendo para a gente não ler os romances, que tem muitos romances muito interessantes. Eu estou dizendo que esse é o alicerce. A gente não consegue aprofundar a doutrina espírita sem antes construir um bom alicerce. E a primeira obra é o Livro dos Espíritos. Em 1857, ou seja, temos aí
160 anos, é isso? Minha matemática está boa? Há 160 anos atrás foi inaugurado esse novo momento da humanidade, onde essa luz se fez de forma tão nítida, tão clara. Deixou de ser, a ideia da vida futura deixou de ser uma coisa nebulosa, passou a ser algo concreto. Por quê? Porque o diálogo entre o dito mundo dos mortos e o mundo dos vivos passou a ser algo reaberto. Porque se a gente pegar, lá em Moisés, ele havia sido em um determinado momento, né, bloqueado. Mas Jesus reinaugura, quando ele vai para o Monte Tabor, que tem lá Elias e os seus apóstolos e Moisés, ele reinaugura esse diálogo entre o dito mundo dos mortos e o mundo dos vivos. E o Espiritismo, que é o Consolador prometido, ele vem intensificar. Por quê? Porque informação, quanto mais ela transita, quanto mais ela flui, mais a verdade se revela. E a gente está na era da informação. Não é à toa que a gente está indo para um mundo de regeneração, estamos na era da informação. Antigamente as pessoas valiam pelo que tinham. Hoje em dia a gente vê garotos se transformando em bilionários. Por quê? Porque através da era da informação estão sendo revalorizados, ressignificados o que tem valor e o que não tem. É claro que a gente aqui vai buscar outros tipos de valores além do monetário. Além do monetário. E o que a gente está... Aí logo depois o Livro dos Médiuns, em 1861, quer dizer, 4 anos depois, é porque a edição do Livro dos Espíritos foi reformulada. E a edição que a gente lê hoje não é aquela primeira, nem a segunda, eu acho que é a quarta, se não me engano. É a quinta. É a quinta que foi reproduzida, né? É a segunda? Eu não... Sim. Até a quinta, e aí depois só reeditado. O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o que a gente está estudando hoje aqui. E ainda o Céu e o Inferno e a Gênese. Tem um outro livro muito interessante, que é o Obras Póstumas, que não está no Pentateuco, né? Penta de 5. E tem um outro livro que é o Espiritismo, que é bem curioso para quem está chegando no movimento espírita agora. E aí eu vou pensando, né, porque essa questão do meu reino não é desse mundo, remete a uma vida futura. E para falar de futuro, a gente precisa de entender presente e pensar a respeito do passado. E eu gosto muito dessa frase, que o hoje seja hoje, sem o peso de ontem, ou a ansiedade do amanhã, porque a gente está vendo hoje no mundo uma verdadeira epidemia de depressão e ansiedade, porque a gente fica querendo antecipar, né, as coisas da vida. E nesse desejo de antecipar, a gente fica ansioso e deixa de viver o presente. Não é esse o nosso objetivo aqui. É muito importante que essa abordagem que a gente vai fazer, ela é à luz da doutrina espírita, que tem sempre esse tríplice aspecto. Como ciência, né? Começou com aquela investigação das mesas girantes, dali Kardec percebeu que o que estava se fazendo tinha uma causa inteligente, começou a fazer perguntas, ter respostas, e dessas respostas começou a ter conclusões filosóficas de aonde eu vim, o que estou fazendo aqui, para onde vou. E depois, nesse diálogo com o plano espiritual, ele percebeu que, tem uma pergunta muito curiosa, que quem foi o maior modelo de perfeição que passou pela Terra? E aí eles dão um exemplo de Jesus Cristo, foi a resposta dos espíritos. Então ali, a doutrina espírita se tornou cristã, ou seja, é outra religião cristã. É bom sempre a gente refletir a respeito disso, porque esse é o nosso maior modelo. E não é à toa que a gente está estudando o Evangelho. Porque tem muita gente que, não conhecendo o Espiritismo, a palavra espírita ficou muito associada a religiões afro, e que não tem nada a ver, porque nasceu na Europa, não tem, é puro desconhecimento. Então,
pilares da doutrina espírita. Deus. Aí tem os atributos da divindade que Allan Kardec estuda, né? Imortal, imaterial, soberanamente justo e bom. É sobre esse aspecto que a gente vai conseguir entender a vida futura. A imortalidade da alma, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, a comunicabilidade dos espíritos e a moral espírita é o Evangelho de Jesus. E aí agora vamos retornar para aquele momento histórico em que Pilatos pergunta para Jesus se ele é ou não é rei. É importante a gente entender os dois tipos de poder que ali se apresentavam. Pilatos era o poder temporal, era o poder do momento. Ele ali tinha o sim ou não, o destino nas mãos daquela pessoa, né? Destino aqui, corporal. Jesus não apresenta a perspectiva de vida futura, da imortalidade. Ali ele não era servo, mas sim senhor. E é muito curioso porque no livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos revela que a passagem de Sócrates pela Terra foi algo tão luminoso que em alguns momentos, chegou a se assemelhar do próprio Jesus. Muito curioso, que eu fiquei imaginando que espírito será esse, né? E quando Sócrates é condenado, né, e ele está preso, ele recebe a visita dos seus seguidores e da sua esposa. E a esposa desesperada, porque ia perder o marido, né? Sobre essa perspectiva material. E ela, mas você não vê que você foi condenado à morte? A resposta de Sócrates: e quem me condenou, por um acaso também não está? Alguém neste mundo não está condenado à morte? Olha a lucidez do espírito. E aí, mas você não vê que essa sentença é injusta? Aí ele, graças a Deus, se você queria que fosse justa, aí sim eu teria que ficar preocupado. Quer dizer, o senso de humor de um espírito desse quilate, né? O senso de humor vai ainda bem, porque seria muito ruim se não fosse justa, né? Se o que ele estivesse falando for verdade, aí sim é problemático. Mas tudo por quê? Porque o nosso apego a essas coisas está diretamente proporcional à nossa, né? Inversamente proporcional à nossa fé na vida futura. A gente se perturba por causa do emprego, por causa da saúde, por causa do filho, da mãe, né? Pela falta de fé. Quanto mais fé tenhamos, menos perturbação teremos. Isso é inversamente proporcional, não tem jeito. E aí, o que esse capítulo 2 do Evangelho vem nos dizer? Quer dizer, na pátria espiritual, tem no livro O Evangelho de Chico Xavier, tem uma questão que é muito boa. Ele fala assim, no plano espiritual, ninguém está querendo saber o que você foi, se você foi faxineiro, juiz, se você foi professor, se foi médico. Eles não estão nem aí para isso. Cada um lá está preocupado do quanto de luz que construiu para si, que conseguiu juntar para si. O quanto de luz. Foi médico, foi um bom médico. Foi faxineiro, foi um bom faxineiro. E aí eu não esqueço de uma notícia que me marcou muito. Passou na televisão, sabe aquela coisa de Jornal da Tarde? De que o Papa, não o Francisco, mas o João Paulo II, tinha passado a manhã inteira conversando com um faxineiro do Vaticano. Passou a manhã inteira lá, cheio de compromissos, mas ele se deu amanhã para ficar batendo papo com o faxineiro do Vaticano. E aí, todo mundo foi no faxineiro. E aí, o que vocês tanto conversaram? Ah, foi ótimo. Ele falou que o meu trabalho era um trabalho fundamental. Ele me elogiou, disse que aquilo que eu estava fazendo ali era um verdadeiro sustentáculo do Vaticano. E aí eu fiquei refletindo nisso, porque a gente quer o trabalho
Eu quando eu venho aqui para o púlpito, né, para falar, eu fico, meu Deus do céu, dá um frio, porque a gente sabe que é orgulhoso. Eu não posso me negar a falar que eu tenho que falar. Você tem esse dom, então usa. Tem que se aprimorar, não vou negar serviço, mas eu sei que eu escorrego na vaidade. Eu, como tantos outros. Mas eu não vou deixar de avançar enquanto que eu tenho voz e tenho mais ideia na cabeça. Então vamos fazer. Eu fiquei, na semana retrasada, eu fui num cemitério porque uma menina foi assassinada lá da comunidade que a gente ajuda, tem aquela comoção, todo mundo muito sensibilizado, só 18 anos, uma situação muito triste, namorada de traficante, aquela coisa. E todo mundo muito desequilibrado. E no cemitério, lá em Santa Cruz, mas era impressionante, aquilo parecia uma rodoviária. Porque a gente deve ter ficado umas 2 horas, mas deve ter acontecido uns 10 velórios, só naquele tempo que a gente estava ali. Entrava, um monte de gente chorava e ia embora. Entrava, um monte de gente chorava. Mas tinha uma senhora católica que ela estava ali como um soldado. Ela era o soldado do bem se apresentando para a batalha. Ela foi lá e ofereceu para a gente. Vocês querem que a gente reze uma missa? Aí eu achei bonito que o agente reze uma missa, ela está sozinha, né? Mas, como diria Paulo de Tarso, certamente cercada por uma nuvem de testemunhas, colaborando com ela, né? A palavra colaborando, elaborando junto com ela. E ela era o soldado de plantão oferecendo a lembrança de que a vida continua para todos aqueles. Isso me mexeu tanto. Eu ontem estava falando com a minha sogra, a Juju está aí, inclusive. Eu falei, Juju, aquele trabalho daquela senhora me mexeu muito comigo, porque ela estava de plantão, oferecendo o reino de Deus para quem quisesse. Isso eu acho muito bonito, muito importante. A gente às vezes fica meio acanhado e tal, não sei falar. Ela não sabia falar. Ela era do tipo que falava, nós vai, sabe? A gente fomos, mas ela não se negava a falar por causa disso. E o que ela falava, isso precisava de ser dito. Como ela falava, se ela tivesse aula de português, falaria melhor, mas entre ficar esperando fazer a aula de português para servir, ela foi servir. Ela foi servir. E a gente precisa dinamizar esse amor, empreender no bem. E isso ela estava fazendo muito bem feito. Isso mexeu comigo, por isso que eu estou compartilhando com vocês. Então, na pátria espiritual, que bem que a gente fez. Isso é o que vai contar no final das coisas. Quantas lágrimas a gente enxugou. Aquela dali, estava se enriquecendo, certamente. Nossos frutos mostram quem somos. E aí a gente lembra o seguinte, os nossos melhores advogados são os nossos méritos. Por isso o convite para o trabalho constante que essa casa vem. Já está com 55 anos aqui? 52? Há 52 anos que esse posto avançado do bem aqui na Terra vem convidando as pessoas para o trabalho. Há 52 anos. Eu imagino como essas paredes não devem ser nimbadas de luz no plano espiritual. Porque isso aqui é só a materialização do sonho do amor de um monte de gente. O Gilberto é o que a gente olha primeiro aqui, porque está capitaneando essa nau. Mas tem muita gente. Gilberto só é o que a gente fala primeiro, porque representa todos os outros. Mas quantos de que já foram? E aí, obviamente, o que me traz à memória com mais alegria, e fica um abraço, por favor, espiritualidade maior, mande um abraço para ele, Sebastião, que ficava lá na livraria. Era outro soldado do bem. Eu chegava aqui buscando o olhar de Sebastião, porque é o olhar do aconchego, de alguém que no olhar ele já dizia, seja bem-vindo, no olhar, no sorriso, no abraço. E o quanto que é importante isso. Quanto que é importante a gente construir isso.
outros, né? A Nilza está lá ainda firme e forte, e tantos outros, que a gente sempre tenha esse olhar. Porque Jesus dizia que quando o nosso olhar for luz, todo o nosso interior será luz. E é esse o convite, que a gente se ilumine junto por aqui. Na terra é diferente, né? É quem é você? Você é papa ou você é o servente? Você é o juiz ou você é o serviçal? A gente tem que viver na terra, mas com a mente, né, buscando ser o sal da terra. E aí, meu reino não é desse mundo. A lógica humana é uma e a de Deus é outra. São dois mundos com valores muito diferentes. Mas esses valores estão se alinhando. Por quê? Porque a humanidade progride. Graças a Deus. O progresso da humanidade vem do progresso de cada um de nós. Cada vez que a gente transforma a nossa forma de ver o mundo todo está se transformando. E como é bom a gente poder ter alguns espíritos iluminados que vêm nos dando exemplos de como fazer de forma diferente o que a gente faz todo dia. Eu contei aqui da outra vez o caso do Chico Xavier indo para o trabalho, do cego que foi atropelado, estava lá acidentado, e agora? O Chico botou o cara dentro da casa dele. A gente olha a cena de um bebum atropelado como o quê? Esse vagabundo atrapalhando o trânsito. Como é que o Chico olha aquela mesma cena com um olhar regenerado? O meu irmão foi atropelado. Precisa da minha ajuda. Ele não é assim, precisa da ajuda do governo. Não, ele precisa da minha ajuda. O governo, a gente que bota lá. Precisa da minha ajuda. E ele bota aquele bebum atropelado dentro da casa dele, precisando de cuidados intensivos, porque o cara era cego e não consegue dar conta do recado, porque imagina. E aí um amigo vem, outro amigo vem, ajuda, ele bota um anúncio no jornal, aparecem 2 prostitutas. Chico, a gente sabe que a nossa ajuda talvez não seja bem-vinda para você, porque você tem uma imagem a zelar, você é uma pessoa pública, sendo visto com 2 prostitutas, pode ser que... e a resposta do Chico: vocês são 2 anjos de Deus que vieram me ajudar. São enviadas pelos céus. Olha o olhar. O fato é a gente fala, são 2 quengas que estão indo lá, né? São 2 prostitutas que estão indo lá. O olhar regenerado. Vocês são 2 anjos de Deus. Como é que é diferente, né? O fato é o mesmo, a forma de narrar o fato é totalmente diferente. A forma de interpretar o que está acontecendo é outra. E aí a gente vê o quanto que cada vez mais esses valores do plano espiritual e do plano material vêm. Por quê? Porque antigamente, quando a gente via os negros, eles não eram gente. Não era gente. Hoje são. Mudou, não era e deixou de ser, não. A gente mudou a forma de enxergar. E isso, gente, tem 100 e poucos anos. Quem diz que o mundo não está evoluindo, que está tudo indo para o brejo, não, gente. Tem 100 e poucos anos. A Declaração dos Direitos Humanos não deve ter 50. Né? Por quê? Porque a humanidade toda está evoluindo, está se transformando, se regenerando. Quem tem olhos de ver, que veja. E aí é o convite. Se a gente quiser continuar cego, não enxergando isso, a gente vai vivendo a nossa vida com as mesmas reações à frente dos mesmos estímulos. Mas quando a gente escuta uma história do Chico, vendo a mesma cena com uma outra interpretação, a gente fala, não, talvez eu não esteja enxergando direito. E aí aqueles problemas familiares normais do dia a dia,
Essa semana, eu estava num pega pra capá, que o pessoal chama, né? Eu estava numa briga com a Meg boba, mas agora a gente tem que rir. Por causa do quadro do Gilson. Eu achava que... Eu não dou palpite em nada em casa. Nada. Não estou nem... Mas eu achava que aquele quadro, que era uma coisa que me era cara, tinha que ficar num ponto da sala. A Meg achava que tinha que ficar em outro ponto. E a gente começou a bater boca por causa de onde vai botar o quadro. Aí chegou uma hora que eu parei, né? Falei, você quer, eu só estou decepcionado com você por causa disso, mas você quer botar lá, bota. Aí olha só o olhar doentio. Eu falei, aquele quadro me trazia uma boa lembrança. Agora eu não quero nem mais ver. Olha o olhar doentio de quem vos fala. E aí o quanto que é importante a gente mudar o ponto de vista. Mudar o ponto de vista. A minha companheira que eu escolhi, eu não diria que eu escolhi, ungi, foi a pessoa que eu falei, outra não vai me aguentar. Essa pessoa eu estava julgando como sendo a pior das pessoas. E aqui por causa de uma... Como eu posso dizer? Não é nem egoísmo, não. De uma vaidade, de uma tolice. Mas a gente tem que se reconhecer como tolo muitas vezes. Quantas vezes somos tolos? Essa é a palavra, tolos. Por quê? Porque a gente está querendo as coisas desse mundo aqui. E esquecendo as outras. Aonde que Chico Xavier tem uma atitude dessa? Mas nunca. Mas a gente prefere os exemplos pequenos, enquanto que exemplos muito mais lindos são dados, ofertados o tempo todo. No Livro dos Espíritos, na pergunta 85, qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? Eu sou administrador, então eu gosto da coisa de ordem, sabe? Resposta, o mundo espírita que pré-existe e sobrevive a tudo. Ele existe antes e continua depois. Então, numa ordem, a gente precisa de lembrar primeiro do mundo espiritual. E ainda, a gente estava falando da narrativa, né? Como é que a gente enxerga? A doutrina espírita veio expandir, né? Expandir a nossa capacidade de visão, a nossa forma de interpretar o que está acontecendo, a nossa forma de narrar o que está acontecendo. Lembrando do Chico com relação ao cego. Com relação aos personagens das nossas narrativas cotidianas aqui, eu contei um probleminha bobo esse da semana, mas quantos problemas a gente não enfrenta no nosso dia a dia? Os personagens, né? A palavra personagem vem de persona, máscara. A gente assume o papel do pai de família, da mãe de família, do avô, da avó, do marido, do filho. A gente vai assumindo esses papéis. Quando a gente enxerga através das múltiplas existências, passa a ser ridículo eu dizer que o negro é inferior, que o gordo, ou qualquer tipo de preconceito. Por quê? Porque a gente percebe que essa máscara eu posso ter vestido ou posso vir a vestir. Então esse tipo de preconceito, sexista, por exemplo, que seja, ou de classe social, passa a não fazer mais sentido. Por quê? Porque eu posso, ou posso já ter tido no passado, ou vir a ter uma experiência nesse campo, que eu hoje tenho preconceito. A questão do espaço. A gente que inicialmente não tinha nem a visão do quanto que é belo esse planetinha azul que a gente tem com tanto carinho, apesar de maltratar tanto, a gente começa a ampliar essa noção de espaço, porque o Espiritismo é ciência. E aí quando a gente vai pegar, por exemplo, o livro Obras Póstumas, Rossini, né, o maestro, ele fala que ele consegue escutar a música dos astros. O que esse cara está escutando, meu Deus do céu? Ele consegue escutar a música dos astros.
O que ele está escutando? Eu não consigo nem imaginar que sentidos que ele está sentindo. A gente está, com relação ao espaço, dilatando. O conhecimento espírita nos dilata a noção tempo, espaço, personagem. Tempo, como eu falei, a partir do momento em que a vida não se inicia no nascimento e não termina no túmulo, o espaço fica... Eu não vou dizer que é eterno, porque o eterno é o que não tem nem início e nem fim. Eterno só Deus. Deus não tem nem início nem fim. Nós tivemos um início. Em algum momento Deus foi lá e plim. Sei lá como é que é esse plim, né? Deve ser interessante saber como é que foi esse plim. Mas, e a gente foi criado. Dali, infinito. E ainda a questão do enredo. Porque o enredo tem a ver justamente dessas nossas interações que passam a ter mais mágica. Quando eu penso, Gilson e Gilberto, por exemplo, pegar o exemplo que ele hoje está aqui, estou vendo bem. Por que será que eles escolheram ser gêmeos? Tem a ver com o enredo que eles escolheram. Sim. Para quem não ouviu lá de baixo, o Gilberto está falando que o Gilson, dentro da humildade dele, reencarnou para ser empregado dele. É. Só na brincadeira, né? Porque eu fico imaginando os porquês, né? Por que a gente escolhe? Aí vamos pensar agora na nossa família, né? O filho, a filha problemática, o marido ou a esposa. Por que em algum momento eu escolhi, trabalhei com afinco para poder materializar esse sonho, e agora que estou nesse convívio, tenho essa dificuldade toda, né? Porque a gente lutou tanto para estar ali junto, quando está junto... Bom, vamos seguir. O ponto de vista... Porque é o que o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 2, ele fala do ponto de vista. E é muito interessante, porque tão importante quanto o ponto de vista são as perguntas. Porque perguntas inteligentes produzem respostas mais aprimoradas que nos fazem crescer mais. E as perguntas bobas, né? Porque quando as mesas girantes começaram, o pessoal queria perguntar se ia casar, se não ia, se o marido ia ser rico, se era ser pobre. Começou assim. Mas depois a coisa foi evoluindo. O movimento, né, de intercâmbio entre os dois planos da vida foi evoluindo. E a gente, como tem sido? As nossas questões têm, né, os nossos autoquestionamentos têm evoluído? A gente tem se feito as perguntas corretas para que a gente possa diagnosticar aonde que a gente está errando. Se a gente não faz as perguntas corretas, a gente não vai ter as respostas corretas, né? As respostas que nos levem adiante. E aí, nesse ponto, eu vi agora a Joseli ali, lembrei da psicologia, como a psicologia nos ajuda a se questionar onde que eu estou reincidindo no erro. A psicologia nos ajuda muitas vezes a nos libertar do nosso passado, a alçar voos que a gente não estava se permitindo. A terapia, né? Eu gosto muito da palavra terapia. Eu brinco com o Ivan do MAP, que lá tem tudo que é pia, né? Tem todo tipo de pia. A questão da gente se buscar. Tem uma música que fala: buscar a si mesmo no coração não é tarefa fácil, não. Que a juventude cantava bastante. Então, que cor é essa? Amarelo? Azul? Percebe que muitas vezes a mesma pergunta pode ter mais de uma resposta. E as duas respostas são verdadeiras. E a gente fica no embate, eu e minha esposa, dizendo: o quadro tem que ficar aqui, o quadro tem que ficar lá. Eu imagino o meu mentor espiritual falando: eita, quando é que ele vai passar por uma questão um pouco mais interessante, mais produtiva, né? Ainda,
é que a vida futura tem que estar na mira de todos os homens. Somente ela justifica as anomalias da vida terrena e as harmoniza com a justiça divina. Está lá no item 2. Essa harmonização é que a gente está buscando. Porque os conflitos não devem ser evitados. Olha que interessante. Os conflitos não devem ser evitados. Por quê? Vamos imaginar que Mahatma Gandhi tivesse evitado o conflito. O que seria? A Índia seria ainda uma potência subjugada. Ele não evitou. Ele não foi passivo, ele foi pacífico, que é totalmente diferente. Ele não... Por que eu digo que ele não evitou? Ele deu publicidade ao conflito. E no que a gente botou, o mundo botou uma lente de aumento, foco no que estava acontecendo, percebeu que ali havia uma injustiça. E se há uma injustiça, essa injustiça deve ser corrigida. A que preço? Ao preço que for necessário. No caso da Índia, ele fez uma marcha, era a questão do sal, né? Que era retirar o sal. Ele dizia, o sal que a Inglaterra tirar lá na Inglaterra é da Inglaterra. O sal que eu tirar aqui na Índia é meu. Isso é justo. Não parece justo para todo mundo? Mas não era assim. O sal que era tirado na Índia era da Inglaterra. E ele falou, vou fazer uma marcha no sal. Todo mundo foi andando. E ele anunciou para todo mundo que ele iria fazer essa marcha do sal. Quando ele chegou na praia, que ele foi extrair o sal, os soldados iam dando paulada. Paulada mesmo. Paulada mesmo. Até o cara cair no chão. Só que era uma fila com milhares de indianos. Indo lá, tomando paulada, caindo no chão. Indo lá, tomando paulada, caindo no chão. Indo lá, tomando paulada, caindo no chão. Milhares de indianos. O mundo inteiro viu aquilo e falou, quem está com a razão? Quem é o selvagem aqui? E aí conseguiu a independência, né? Questão histórica. Foi interessante porque foi um momento luminoso na humanidade, que foi o primeiro sem guerra, com uma outra visão. Não, a injustiça existe. Não fugiu do conflito, pelo contrário, deu luz ao conflito. Por isso que a gente estava falando da importância dos psicólogos, porque a gente tem conflitos. Eu e minha esposa estavam brigando por besteira. Besteira. Mas a gente é assim. E a gente precisa de se aceitar. Eu ainda não sou como o Gilberto, consigo lembrar um monte de trovinha, que parece que a trovinha foi feita por encomenda para aquele momento. Parece que foi feito por encomenda. Eu falei, perfeito, era isso que eu precisava de dizer dessa forma, mas eu ainda não tenho isso. E aí? Como fazer? Eu ligo para o Gilberto toda hora para pedir uma ajuda. Faz parte. Quem tem amigo que... Oi? Sim, que use da amizade, né? E agradeça. Fica aqui. Então, por que voltamos em diversas situações tão diferentes? Porque a gente se arrepende. A gente se arrepende e quer uma nova chance. Se a gente se arrepende e quer uma nova chance, qual é o pai que não dá uma nova chance ao filho? Qual é? Que Deus injusto seria esse que não desse uma nova chance para a gente? Para a gente que pisa na bola, escorrega e vai com vontade escorregando, às vezes faz lambanças em série, não é isso? Os homens costumam fazer um pouco mais do que as mulheres. Quando o homem faz lambança, faz em série. Mulher também, de vez em quando, né? A gente se arrepende e deseja uma nova experiência. Pede, clama, trabalha para que tenha uma nova experiência. E nessa nova experiência a gente vai ter prova e expiação. No livro Consolador, o Emmanuel fala a diferença entre prova e e expiação de uma forma, porque o livro é o Consolador, deu trava-língua agora. Quanto é importante a gente ser provado novamente. É muito fácil para a gente dizer assim, disso eu não caio mais. Aí volta na mesma situação, a tentação vem de novo, e a gente escorrega e cai de novo na mesma coisa. Muito comum. Muito, muito, muito comum.
Mas eu me lembro do Pampiro, ele dizendo o seguinte, que não basta a gente reconhecer o erro, é importante a gente reparar. Se a gente andou no destino errado, para o caminho oposto, existe o caminho de volta, para voltar para o ponto zero, para depois seguir. A gente precisa de reconstruir, né, as besteiras que andou fazendo. Se em algum momento Gilberto, eu, vocês, inflamamos os outros para fazer besteira, depois a gente tem que voltar para cá e tentar incentivar todo mundo para fazer a coisa certa. Faz sentido. Faz sentido, porque em todos os momentos, mesmo os maiores ditadores que estão aí, de repente, ainda encarnados e propagando o mal e fazendo o mal, eles estão crescendo espiritualmente. Por quê? Porque ali ele está desenvolvendo a liderança, a oratória, e isso um dia será usado para o bem. Um dia, essa virtude, essa capacidade será usada para o bem. Quando ele acordar. Então, eu gosto muito do Papa Francisco. Ele fala assim: cuidemos do nosso coração, porque é de lá que sai o que é bom e ruim, o que constrói e o que destrói. Aí vem aquela orientação, né? Orai e vigiai. Quando a gente cuida bem, primeiro do nosso pensamento, pensando corretamente, a gente consegue sentir corretamente. Voltando para o caso do bebum. Quando a gente pensa, esse cara aí que não está me atrapalhando no trânsito, não sei o quê. Eu estou pensando errado, estou vibrando, estou sentindo como? Quando a gente educa o nosso pensamento, a gente cuida do nosso coração para que ali a palavra sacrifício vem de sacro, sagrado, ofício. A vida é cheia de sacrifícios e isso não é ruim. A forma que a gente encara o sacrifício é que pode ser aquela forma com o sentimento de eu sou o herói, né? A gente adora ser herói, né? Porque a gente vê isso nos filmes, né? O herói e o malvado. A gente nunca pensa que o Batman só é tão, né, elogiado porque o Coringa é inteligente pra caramba. Se o Coringa fosse um malvado meia bomba, meio fraquinho, a gente não ia elogiar tanto. Então, quanto maior a dificuldade, significa que o seu oponente precisa de se qualificar. E nós precisamos de nos qualificar. Por isso a recomendação tão legal que ela fez ali no início, da gente voltar e estudar as obras básicas. Porque ali a gente não escorrega. Ali a gente vai num caminho seguro, aonde a chance da gente se perder é menor. Às vezes não conseguir o que você quer é uma tremenda sorte. O Dalai Lama nos recorda. Quando passou por isso aí, eu fiquei pensando, quantas vezes eu desejo coisas que não me fazem bem? Quantas vezes? Eu devo ter jogado na loteria na minha vida umas 30 vezes, pelo menos. E a gente deseja ganhar, não jogo para perder não, gente. Eu jogo pensando que eu podia ganhar nesse negócio. E olha lá, às vezes não conseguir o que você quer é uma tremenda sorte. A gente está falando de jogo de azar. A partir do momento que a gente consegue entender essa realeza, os verdadeiros tesouros da vida. Aprendi a deixar os dias mais leves, comecei a acreditar que ser feliz é descomplicar a vida pelo lado de dentro. A Meimei escreve através do Chico. Descomplicar a vida é deixar ela fluir. Se a gente pisa na bola, sim, pisamos. A espiritualidade superior olha para a gente, não olha assim, caraca, não aguento mais o Rodrigo, não, está pisando na bola toda hora. Não é assim que ela pensa. Ela fala, ô Rodrigo, vem cá, vem. A gente já falou isso, mas eu vou falar de novo. E fala sorrindo. Por quê? Porque eu vou pisar na bola de novo, não vai ser a última vez.
A gente está aqui lendo o Evangelho e eu tenho certeza que a gente já vai ler esse ponto em outras vezes. Mas o Evangelho é como se fosse uma vacina. É uma vacina. Por quê? Porque estando vacinado, quando as pauladas da vida vêm, a gente fica mais preparado. Ser bem-sucedido é uma questão de ponto de vista. Eu estava lendo o livro que o Gilberto me deu esse final de semana. E como é que é agora? Do Richard Simonetti. Era um romance do Richard Simonetti, que eu não estava muito acostumado com ele escrevendo romance. Eita, agora eu esqueci o nome do livro. Mas, resumindo, o livro fala exatamente da mudança de vida. É um cara que está espírita, frequenta a casa espírita e tudo mais, ajuda as obras assistenciais e tudo mais, e de repente ele sofre uma parada cardíaca e vai para o hospital. E ali ele tem, né, experiência de quase morte, que o pessoal chama, né, que é bem comum. Hoje em dia já é bem estudado isso. E ali ele recebe a visita do plano de um amigo espiritual dele, que ele conhecia, aqui encarnado, que já estava desencarnado, o recebe lá e faz uma avaliação, como foi a última semana dele. Como é que foi a sua última semana? Porque eu acho que você está desviando do caminho um bocado. E aí ele vai mostrando como empresário, ele comprava a nota fiscal para poder sonegar imposto, como marido, ele tinha uma amante, como pai, o filho dele tinha engravidado uma menina, ele tinha orientado ao garoto fazer o aborto. Aí ele, caramba, só nessa última semana ele tinha feito erros em série. E no que ele retorna, ele falou, opa, o meu reino não é desse mundo. Ele estava orientando a vida dele para esse reinado aqui na Terra. E se esquecendo dos patrimônios espirituais que ele estava se comprometendo. Mesmo com todo o conhecimento espírita que a gente tem, muitas vezes a gente anda distraído dos valores espirituais. Distraído dos valores espirituais. Que fazer? Ele dá uma guinada na vida dele bonita de se ver. É Mudança de Rumo o nome do livro, lembrei. Se você apagasse todos os erros do seu passado, você apagaria toda a sabedoria do seu presente. Eu gosto dessa frase porque a gente para de ficar se martirizando. Para que ficar se martirizando? Errou. Normal. Vamos andar adiante sabendo, buscando errar erros novos. Errar a mesma coisa, não. Aí não é inteligente. Mas se errou. Ah, eu traí minha esposa. Pare de trair. Ah, eu soneguei imposto. Para de sonegar. Ah, eu orientei errado meu filho. Dê novas orientações. Seguindo em frente. Aí sim a gente entra no mundo de regeneração. A gente entra, porque o mundo está seguindo. Se a gente vai seguir com ele ou não, é uma decisão de cada um. A importância atribuída aos bens terrenos está sempre na razão inversa da sua fé na vida futura. E aí eu lembro do caso de Joana de Cusa. Joana de Cusa, indo para a fogueira, junto com seu filho. Abjura, né? Nega a fé em Cristo. Ela não. O filho para ela: mãe, que loucura! É só dizer que não, que eu não acredito em Jesus. Ela fala: cala-te. Deve ser difícil para uma mãe saber que o seu filho vai morrer queimado e que você vai morrer queimado, e é só uma mentirinha e você pode sair daquele sofrimento. A importância atribuída aos bens terrestres está sempre na razão inversa da vida futura. Ela morreu por Jesus. A gente tem a chance de viver por Ele, que é bem mais agradável, convenhamos, né? Bem melhor. O convite está mais suave, porque já que a gente não tem essa reserva moral que ela tinha.
E aí é importante a gente perceber que existem pontos de vista que nos confundem. É natural que seja assim. O pessoal que está lá embaixo talvez não esteja vendo a imagem, mas é um daqueles quadros do Escher que dá uma ilusão de ótica, que não consegue identificar se a escada está subindo ou está descendo, mas a gente olha um e o outro e consegue... a gente aqui fica julgando, né? Não, aquele... não. Fulano tem um patrimônio espiritual maravilhoso. O meu filho de 7 anos, no outro dia, estava falando, fulano é rico, né, pai? 7 anos de idade. Fulano é rico pra caramba, né, pai? Aí eu falei, por que você acha que ele é rico? Não, porque o celular dele, olha... Eu falei, cara, 7 anos de idade, ele já está classificando quem é rico, quem é pobre, quem... né? Quem ensinou isso? Eu. A escola também, mas eu também. Não posso negar. Em algum momento ele deve ter me visto e copiou o modelo. Copiou o modelo. Nossos filhos não nos escutam, eles nos copiam. Eles nos copiam. Então, Eurípides Barçanufo dizia que a gente só sinaliza os caminhos que a gente conhece. A gente só sinaliza até onde a gente já foi. Por isso o compromisso de seguirmos adiante. Por isso que Jesus falou, avançai enquanto há luz. Se a vida está favorável, avança. Avança. E favorável, o que eu estou dizendo é, a pipa sobe contra o vento e não a favor. Isso significa que se eu estou cheio de problema familiar, é a hora de eu testificar os meus valores. É a hora de eu botar minha pipa no alto. Mostrar que a fé que eu estou desenvolvendo, que eu estou construindo, essa fé é verdadeira. Deve ser testificada. É muito importante, aí novamente, para quem não está aqui no salão, que está lá embaixo, tem um B, é um 13, quer dizer, dependendo de como a gente vê, a verdade assume valores diferentes. E naturalmente, quem está ladeando com a gente na vida, não tem exatamente os mesmos valores que a gente e a mesma capacidade de enxergar. Nesse momento a gente precisa de lembrar que quem tem mais deve compartilhar com quem tem menos, ao invés de ficar cobrando entendimento. Em vez de ficar cobrando entendimento do teu parceiro, da tua parceira, do teu filho, do teu avô, da tua mãe, mas você não enxerga. Espera aí. Se não está enxergando, a arte da vida está aí, apresente de uma forma diferente. Vamos lembrar aqui do prefácio. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual o imenso exército que se movimenta ao comando do seu Senhor, espalham-se por toda a superfície da terra, semelhante a estrelas cadentes, e vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Abrir os olhos aos cegos. Se a pessoa não está enxergando, vamos apresentar essa realidade de uma forma diferente. A mesma informação, mas narrada de uma forma diferente. Ainda, dependendo do ponto de vista, a gente atribui valores diferentes. Por isso que a gente precisa de ter essa capacidade de perceber que o outro pode estar enxergando algo que a gente não está enxergando. As pessoas felizes lembram do passado com gratidão, alegram-se com o presente e encaram o futuro sem medo. Aí estava lá, Epicuro. Eu fui conhecer um pouquinho da história do Epicuro, porque eu gostei da frase. Quando a gente botou lá vida futura e tudo mais, apareceu isso aqui, fui buscar. O Epicuro era um filósofo que ele dizia que o homem deve incessantemente buscar a felicidade. Curioso isso, né? A gente deve buscar ser feliz. Só que a gente tem que entender que cada um vai buscando essa felicidade do seu jeito. Respeitar o outro faz parte da sabedoria. Que quando alguém vai lá e dá um tiro na cabeça do teu filho, ele também estava tentando buscar a felicidade do jeito dele.
ele também estava tentando buscar a felicidade do jeito dele, respondendo à vida com o que ele recebeu. Você recebeu algo diferente dele. Você olha isso e pensa, isso é um crime, isso é algo para ser execrado. Ele está respondendo aos estímulos que ele recebeu. Se na vida ele só recebeu violência, ele está retribuindo a violência que recebeu e buscando a felicidade exatamente igual a você. Exatamente igual a você. Lembra daquelas escadas ali? No mesmo nível. A gente não é muito diferente um do outro. Não é muito diferente. Do Fernandinho Beiramar ao Chico Xavier, está tudo aqui encarnado na Terra. Claro que um bem mais liberto, outro bem mais aprisionado, mas tudo reencarnando na Terra. Tudo por aqui. Que a gente... E aí, é lembrar do Chico. O Chico, quando chegou na prisão, porque ele foi homenageado na cidadezinha lá do interior, onde é que você gostaria de ir? Ele para a prisão. O político não gostou, né? Pô, querendo tirar foto bonita do lado do Chico. Chico chegou na prisão e falou assim: quantos somos? Lembra que eu falei das perguntas? Como é que é importante a gente qualificar nossas perguntas? Quantos somos? Chico se colocando ali, ó, somos. Chico diz o seguinte, quando perguntaram para ele, quem são os criminosos? Aí ele falou assim, todos nós quando somos descobertos. Todos nós quando somos descobertos. Olha a lucidez do espírito. Quantos somos? Eu vou passar aqui direto. Deus nos concede a cada dia uma página de vida no livro uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocamos nela corre por nossa conta. Eu vou parar aqui porque eu já vi que já estou no tempo lá, né? Existe uma frase que a gente fala sem refletir. Tempo é dinheiro, não é isso? A gente escuta isso e fala isso sem refletir. E aí vamos pensar o seguinte, tempo é dinheiro, sim, eu troco meu tempo no meu trabalho, recebo um salário e tudo mais. Ok. Quantas horas tem o seu dia? 24. Quantas horas tem o seu dia? 24. Quantas horas tem o seu dia? 24. Curioso isso. Deus, sendo Pai, deu exatamente o mesmo número de horas para cada um. Porque Ele não quer melhor um ou quer melhor o outro. Tempo é dinheiro. O que a gente vai fazer? Que tipos de tesouros eu vou querer amontoar com esse tempo? É que está nas nossas mãos. Diante da dificuldade familiar, diante dos desafios da vida, que a gente possa, no final dela, poder dizer assim, eu juntei os tesouros do céu. Eu fiz, como Paulo disse, eu fiz o bom combate. Esse é o convite que a gente aqui na Casa Espírita Eurípides de Barçanufo faz para vocês. Obrigado.